Bom dia, meus amados irmãos. Bom estar com vocês novamente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a nossa vida nesse momento que vamos estudar a palavra de Deus. Vamos lembrar, o nosso tema geral é Tiago, a fé em ação. Não devemos esquecer também o alvo principal do nosso autor Tiago, que é o seguinte: ele tinha em mente encorajar aqueles irmãos que estavam sofrendo na dispersão, corrigir certas tendências de conduta e confrontar os cristãos com a sua responsabilidade cristã. Nos estudos desse trimestre, nós estamos utilizando uma revista de adultos da Escola Bíblica Dominical. Ela é nos fornecida pela editora Cristã Evangélica, que traz na sua capa este título aí que eu já falei para os irmãos, Tiago, a fé em ação. O site dessa editora é o seguinte, é www.editoracristãevangélica, tudojunto.com.br. Bom, então, dando prosseguimento aos nossos estudos em nossa revista, o objetivo do nosso estudo de hoje é que nós possamos entender a prova, que ela é um processo utilizado por Deus para a disciplina e o crescimento espiritual de seus filhos, enquanto que a tentação é uma forma de solicitação à prática do mal. Hoje nós nos encontramos no estudo de número 4. Então o título dele vai ser Provação e Tentação. Eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no texto de Tiago, ainda no capítulo 1. Hoje nós vamos percorrer os versículos de 12 até o 18. Tiago capítulo 1, 12 até o versículo 18. Vamos ler então a palavra de Deus, que diz assim para nós: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Bom, querido, aí lido a palavra de Deus. Deixa eu falar para vocês aqui, o termo hebraico para provar, a respeito dessas provações, né, que nós estamos falando que a disciplina que vem de Deus para que nós possamos melhorar a nossa vida cristã, ela foi usada por Deus quando ele testou a fé de Abraão. Os irmãos lembram lá no capítulo 22 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 19, quando Deus manda que Abraão tome o seu filho Isaque e ofereça em holocausto. Foi uma prova de caráter elevado, vinda das mãos do Senhor, a fim de testar a fé de Abraão. Eu não vou ler esse texto, mas se você quiser ler para você entender melhor, você pode ir lá em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 4 ao 12, e aí você vai entender melhor qual o propósito divino através dessas provações, que vai dizer que é disciplinar a cada um dos cristãos. Agora, meus irmãos, nós devemos perceber que coisa diferente, entretanto, é o fato de sermos provados
pela mão de Satanás. Nesse caso, trata-se de uma solicitação para a prática do mal, ou seja, a tentação, que nós vamos também discorrer sobre ela hoje. Visto que a tentação, o seu fim é nos destruir. Daí, o propósito desse estudo é entender a diferença entre provação e tentação. No primeiro ponto, o autor da nossa revista, ele intitula assim: O prêmio da perseverança na provação. Vamos ler o versículo 12 de novo? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago emprega o mesmo termo usado no Sermão do Monte. Lembra quando Jesus usou várias vezes a palavra bem-aventurado? Ou seja, se nós colocarmos aqui para os nossos dias, vai ser assim: como é feliz. Bem-aventurado significa como é feliz. A ideia aqui é felicidade, resultante da fé aprovada após a passagem por um período de turbulência. É o prêmio de quem venceu na corrida da vida e suportou com paciência a longa travessia no deserto. Hebreus é muito bom nisso. E se nós formos lá em Hebreus capítulo 11, do versículo 36 ao versículo 40, ele vai nos falar a respeito disso, de todo o sofrimento daqueles apóstolos que foram mortos em prol da causa de Jesus Cristo, né? E vai dizer que eram homens dos quais o mundo não era digno. Então esses homens, eles passaram por muitas provações que realmente foram provações que melhoraram as suas vidas e no final entregaram a vida a Deus. William Barclay, um comentarista bíblico, ele comentando a respeito desse assunto, ele fala para nós o seguinte: para o homem que enfrenta as provações na forma correta, a alegria nessa vida e também no céu. Ele torna-se um homem de genuíno valor. É como o metal limpo e purificado de toda a sua sujeira. As fraquezas de seu caráter são desarraigadas, ou seja, são lavadas suas falhas, suas faltas, e eis que surge forte como o ouro refinado, o ouro puro, ou seja, ele purifica o seu caráter, as suas ações diante de Deus e o seu testemunho diante dos homens. Já o comentarista Moody, ele nos declara assim: a recompensa para a fiel firmeza nas provações foi declarada em termos de presente e do futuro, ou seja, aqui na terra e lá no céu também. Fala quase a mesma coisa de Barclay. O homem que se mantém firme é verdadeiramente feliz agora e receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa consiste em vida, um dom para todos aqueles que amam a Deus. Embora nem a nossa fé, nem o nosso amor ganhe para nós a vida eterna, ou seja, ele está dizendo porque nós somos salvos pela graça, né? Entretanto, é um prêmio reservado para aqueles que o servem a Deus fielmente e a qualquer custo. Se nós formos lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, nós vamos ver um versículo muito conhecido por Paulo, o qual eu gosto muito, eu tenho esse versículo decorado. Ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, o que acabamos de comentar serve como uma recompensa pela nossa firmeza em relação às provações, aquelas que disciplinam o nosso caráter. Lembram que nós já estudamos isso? Aquelas que Deus usa para nos fortalecer durante a nossa vida aqui nesse mundo. Prosseguindo, nós vamos trazer o item de número 2 aqui na nossa revista. Agora vamos perceber uma coisa aqui. Tiago, ele faz uma transição do versículo 12 para o versículo 13. E agora nós vamos dar um salto para o que ele chama aqui nesse segundo item da nossa revista
a força destruidora da cobiça. Ou seja, Tiago passa daquelas provações que nos disciplinam para aquilo que é o pecado que é concebido no nosso interior que vai nos prejudicar. Então, trata-se da tentação gerada em nosso interior, e é interessante notar que Tiago está corrigindo a maneira de pensar de alguns ali, né, que lançavam a culpa em Deus pelos seus erros. Versículo 13, versículo 14, vamos reler. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Tiago está aqui repreendendo o homem que lança a culpa em Deus de suas próprias tentações. Se nós somos na epístola de Romanos, Paulo vai dizer assim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Isso está lá em Romanos, capítulo 7, do versículo 22 ao versículo 23. Ou seja, todo homem ele tem dentro de si uma espécie de guerra civil andante com ele. Uma puxa para uma direção e outra puxa para outra. Tiago agora repreende de maneira firme aquela ideia que temos de fugir das nossas responsabilidades, né? Era o que estava vendo com aqueles cristãos daquela época também. Vamos ilustrar aqui o exemplo de Adão e Eva para a gente entender melhor essa situação. Bom, quando Deus foi ao jardim repreender Adão e Eva, então ele, pelo pecado que eles tinham cometido, né, já tinham cometido erro, então qual foi a resposta destes, né? Então a mulher que me destes, Adão respondendo, né? A mulher que me destes por esposa, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. E quando Deus da mesma forma foi repreender a Eva por sua ação, ela respondeu, a serpente me enganou, eu comi. Adão diz, não me culpe, culpe a Eva. Eva diz, não me culpe, culpe a serpente. Isso está lá em Gênesis 3, né? Capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 13. Então, vamos voltar aqui ao versículo 13. Tiago refuta essa ideia, né? Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Todos nós somos pecadores propensos. Porém, os nossos erros são de nossa inteira responsabilidade. Não podemos culpar a Deus pelos nossos erros. Olha aqui que passagem linda que nós vamos ver lá em Abacuque falando a respeito de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Abacuque 1, versículo 13. O mal é uma impossibilidade para Deus. Não que ele queira cometê-lo e não possa, mas no sentido de que sua absoluta santidade é incompatível com tudo que se choca com o seu caráter santo. Sendo Deus tão oposto ao mal e ao pecado, ninguém pode colocar sobre Deus a culpa das tentações nas quais a pessoa, você e eu, somos envolvidos. Tiago afirma, Deus a ninguém tenta. Para Tiago, a responsabilidade pelo pecado é o próprio desejo mal do homem. O desejo é algo que pode ser alimentado ou ser sufocado. Nós sabemos disso. Ou nós podemos alimentar desejos maus ou podemos sufocá-lo com a graça de Deus. O homem pode, com disciplina, controlar o seu mau desejo e, com a graça de Deus, até eliminá-lo. E se assim, o enfrentar e o tratar de maneira sábia, né? Provérbios 1:7 diz, né, que a sabedoria vinda do Senhor vai fazer isso, né? Que o homem sábio busca a sabedoria vinda
do Senhor. Vamos citar um exemplo bem corriqueiro aqui, que nós sempre, às vezes comentamos entre nós, né? E essa frase vai dizer assim: um pássaro ele pode pousar na sua cabeça, mas você não poderá deixar que ele faça ali um ninho, né? Então muitas vezes você é levado a praticar alguma coisa errada, mas não deixa que isso se consuma. Sai disso, retira os olhos daquilo ali, retira os olhos de cima daquilo que vai te fazer pecar. E em vez de acusar Deus pelo mal, o homem deve assumir a responsabilidade pessoal pelos seus pecados, ao tempo que também pode entregar-se de tal maneira a Cristo e ao Espírito Santo e limpar-se de seus desejos pecaminosos. Então, essa é a posição de Tiago a respeito desse assunto, né? O item 3 do nosso estudo aqui, ele vai dizer qual é o processo para a gestação do mal no interior do ser humano. É praticamente o versículo 15 que Tiago vai falar a respeito, né? O versículo 15 diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. É sério, hein, irmão? O pecado gera morte. Quando o desejo do mal se levanta na mente, não para por aí. Isso nós sabemos, né? A cobiça dá luz ao pecado e o pecado produz a morte. A morte é, assim, o produto amadurecido ou terminado do pecado. A morte aqui, ele está falando de morte espiritual, em contraste com a vida que Deus nos dá àqueles que o amam, né? Como diz o versículo 1, o capítulo 1, versículo 12 de Tiago. O autor do estudo da nossa revista diz que, se nós olharmos para o pecado de Davi com Batseba, em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos entender e perceber melhor, mais claro, esse processo de gestação do mal. Deixa eu citar algumas ideias do autor de nossa revista aqui, para os irmãos perceberem. A primeira coisa, ele vai falar de ociosidade. Bom, de acordo com o texto 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 5, ele vai dizer que era primavera, né? Esse tempo na Bíblia, ele é descrito como o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Mas o texto vai dizer que Davi ficou em Jerusalém, versículo 1. Quando uma pessoa está ociosa, sua mente se desarma e enfraquece. Enfraquece o nosso espírito de vigilância em relação àquilo que nós devemos seguir na presença de Deus, aquilo que é bom. Em segundo, ele vai falar sobre a concupiscência dos olhos. Davi viu uma mulher tomando banho. Olha o que a narração bíblica diz que ela era muito formosa. Agora, os olhos veem. Não há espaço para se pensar em Deus. Afinal, Tiago nos ensina que a cobiça atrai e seduz. É como o peixe atraído pela isca do anzol. Ou seja, você que é pescador, você pesca e você coloca uma isca encobrindo o anzol. Então, aos olhos daquele que está sendo atraído, no caso o peixe, a isca é muito bonita, é muito linda, né? Só o que tem por trás disso é o mal se apresentando, vai dar em morte, né? Isso nós sabemos. Então, ele compara isso aqui para a gente entendermos melhor. Em terceiro, ele vai falar sobre a concepção da cobiça. A cobiça, após haver concebido, dá luz ao pecado. Tiago 1 e 15. Davi envia mensageiros para trazerem a mulher. Ela veio e se deitou com ele. E foi isso que aconteceu. A mulher concebeu, ou seja, teve um filho, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Em quarto, o autor da nossa revista diz assim: o resultado disso, o pecado, uma vez consumado, gerou morte. Esta é a consequência da cobiça. Davi deixou-se seduzir
E o pecado que gera morte, tanto esse pecado gerou morte tanto espiritual como física, nesse caso. Davi e Batseba, eles não morreram, mas Urias e o bebê morreram. Isso nós sabemos que a história bíblica conta. Urias era um dos grandes generais de Davi, que estava lá na frente de batalha. E sua esposa Batseba estava em casa. Para pensar, há uma frase que diz assim: é melhor evitar a isca do que morrer na armadilha. Lembra do peixe? Se ele não evitar a isca boa e gostosa, ele vai morrer na armadilha. Assim é a nossa vida aqui, nesse mundo também. Há muitas armadilhas preparadas para nós. Se nós não evitarmos, nós vamos, então, gerar em nós um pecado de morte. Este é um tipo de tentação que nós devemos fugir dela, tal qual fez José. Não dá tempo a gente falar sobre José, o José que nós conhecemos como governador do Egito, mas nós sabemos que ele fugiu da tentação. Todos nós entendemos e lemos a Bíblia e sabemos disso. Em quarto lugar, e já terminando, Tiago vai afirmar que Deus é bom e ele não muda. Apesar desse texto falar sobre a imutabilidade de Deus, Tiago está querendo dar uma resposta aqui aos seus leitores, dizendo o seguinte: Deus não empurra ninguém para pecar. O que vem da parte de Deus é bom e agradável para nós. Então vamos ler os versículos finais, os 3 versículos finais, para nós entendermos o que Tiago quer trazer aqui com sua mensagem. Ele já adverte, começa advertindo no versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Aqui nos lembra o Evangelho, né? O Evangelho gera em nós esse poder, a boa nova de Deus, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago adverte, não se engane pensando que o pecado vem de Deus. O dom de Deus é conceder aquilo que é bom. O que Tiago está querendo destacar aqui nessa passagem é a imutabilidade de Deus e dizer que Deus continua o mesmo. Ele não muda, sempre vai ser bom. Dele não vem nenhum mal para nós. E ele continua explicando, né, que em Deus não há variedade de mudanças. As mudanças são características de todas as coisas criadas, né? Por exemplo, ele vai falar das luzes, né, dos luzeiros, sobre o sol, a lua, as estrelas. Esses sim, esses mudam, esses variam. Mas aquele que os criou não muda. Foi Deus quem os criou e ele não muda. Tudo que vem de Deus não pode ser outra coisa senão que seja aquilo que é bom para nós. Além disso, o propósito divino, Tiago segue comentando, é completamente benigno. Quando o Evangelho penetra na vida, é como se a vida começasse de novo. Ele vai falar do Evangelho como palavra da verdade, né? Ele vai dizer assim: a palavra da verdade revelada no Evangelho converteu esses cristãos primitivos lá da época de Tiago. E Tiago vai citar na sua epístola que eles são assim como as primícias do Senhor. Ele cita assim: para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eles foram os primeiros cristãos na igreja primitiva a aceitarem o Evangelho, a palavra da verdade, como boas novas, pregada pelos apóstolos e conduzido pelo seu líder Tiago na igreja primitiva. É uma garantia de que muitos outros ainda viriam e se dobrariam aos pés de Jesus, essa espécie de palavras que Tiago usou como primícias
Meus queridos, vocês são as primícias da verdade do Evangelho. É isso, irmão. Deus tem nos abençoado e tudo que vem de Deus é bom para nós. Nós temos provado disso. Salmo 34 diz assim: provai e vede que Deus é bom. Eu quero concluir nessa manhã dizendo para os irmãos que nós devemos então saber diferenciar a prova como um processo utilizado por Deus para a disciplina e crescimento espiritual nossa. Enquanto que a tentação é uma forma de solicitação para a prática do mal, ou seja, a prática do pecado, aquilo que Deus não se agrada em nós. Que possamos lutar, meus irmãos, incansavelmente contra as tentações que aparecem em nossas vidas. E que, em contrapartida, nós possamos buscar aprender do Senhor o sermos aprovados por Ele, para que nós possamos alcançar o que Tiago chamou de coroa da vida ou coroa da vitória. Eu termino com Apocalipse 2:10, que vai falar assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, que nós possamos ser benevolentes com o Senhor nos momentos de tribulação e seguirmos até o fim, como foi o exemplo dos cristãos bem-sucedidos. E que na hora de sermos tentados, nós possamos tirar os nossos olhos de cima das tentações e seguirmos firmemente, buscando ser aprovados pelo Senhor. Deus te dê um dia maravilhoso na presença de Deus e que Ele te abençoe, te dando muita confiança no prosseguir de sua vida na presença de Deus. Amém.